Antes de falar do nosso próximo palestrante, a necessidade de conversar com as próximas gerações para a igreja é eminente, né? A gente vê que existe um vácuo, uma muralha entre alguns pastores e os membros, principalmente aí com as novas gerações. Por isso, eu queria chamar aqui ele que é mentor, escritor e consultor de carreira, expert em conflitos de gerações, formação de mentores no exercício da mentoria para desenvolvimento de jovens potenciais. Autor de vários livros, só um minutinho, autor de vários livros sobre liderança e do best-seller da série Geração Y. Formado em comunicação e administração de empresas, foi executivo e diretor de instituições financeiras, fundador de sites como o Achei e o Zik. Atualmente é o presidente da Escola de Mentores e vice-presidente do Instituto Atlantis de Preservação Ambiental. É também articulista e colunista do site exame.com. Eu queria aqui chamar o Sidney Oliveira. Palmas para ele. Tá certo, muito obrigado. Caiu o microfone, hein? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu começo sempre minhas palestras fazendo uma pergunta que você pode achar um pouco desconfortável, mas é válida. Até 25 anos, levanta a mão, quem tem? Até 25 anos. Levanta a mão e olhem para eles, todo mundo. Até 25 anos. Olhem, ótimo. 26 até 32, vai, quem tá? Muito bem, ótimo. Agora eu queria que levantasse a mão os jovens. Só os jovens. Quem é jovem, levanta a mão. Tem um problema aqui também, né? O pessoal está com crise de identidade aqui. O pessoal perdeu alguma percepção. O que é ser jovem? A gente fala muito de jovem, a gente tem uma ideia de jovem. Algumas características estão chegando agora dizendo o jovem é, e aí 2 pontinhos, e a gente pega e fala um monte de coisa. Você tem alguma palavra que você fala sobre o jovem hoje? Que vem na tua cabeça? Provavelmente vem algumas coisas do tipo ansioso, inconsequente, irresponsável, alegre, ou alguma coisa assim. É correto dizer isso? Ou não? A palestra não vai ser só falada, vai ser participada. Então, a qualquer momento, fala alguma coisa, balança a cabeça, pode fazer, tá bom? Mas a gente fica pensando, e a gente tem uma imagem muito clara sobre jovem. Vamos ver se funciona aqui a tecnologia. Som? Eu vou pedir para você observar o comportamento, tá? Tenta observar o comportamento. Antes de mais nada, quem aqui nunca assistiu nada de Friends? Nada. Quem nunca? Levanta a mão. Levanta a mão, o pessoal tem que ver você. O pessoal tem que ver você. Pode, levanta. Isso, nunca, nada mesmo? Perfeito. Quem nunca viu deve ter sentido agora uma coisa chamada bullying. Você acabou de receber um processo de bullying, as pessoas te olhando como ETs, né? Você olha assim, que é isso? Bom, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Você observou algumas coisas bem interessantes ali no comportamento, né? Se você pudesse falar alguma característica que chamou tua atenção no comportamento desses 6 jovens, fala alguma coisa. Oi? Liberdade, rebeldia, extroversão, alegria, uma certa confusão, amizade, loucura. Alguém falou loucura?
A gente pode trocar isso por inconsequência? Tá com roupa, entra lá no lago, tal, na fontezinha, alguma coisa assim. Será que dá para ser isso? É loucura, a gente tem que pensar um pouco de coisa assim. Mas tudo bem, serve, né? Então, há um fator estranho nessa história. Porque, não sei quantos aqui lembram, a história dos Friends são 6 jovens que acabaram de sair de suas vidas familiares e estavam buscando um lugar na sociedade. Ou seja, terminaram a escola, terminaram a faculdade, a maioria deles estavam lá começando a sua própria vida individual. E eles acabaram fazendo um núcleo familiar entre eles. Então, essa é a história. Em algum momento, parece que o jovem tem que sair da casa dos pais, ou pelo menos da dependência dos pais, e buscar a sua própria autonomia. Esse processo, Friends mostrou muito bem. Só que eu queria dar uma dica para vocês. Friends faz 22 anos. Aqueles jovens que você viu ali são jovens realmente que começaram a vida. Os 6 atores, atualmente, têm idade acima de 46 anos. O Chandler é o mais novinho, tem 46. A Rachel tem 47, faz 48. O Ross e o Joey têm 49. A Mônica, 50, faz 51. E a Phoebe, 51, faz 52. Se você pensar bem, tem alguém que está com idade entre 45 e 55? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem está entre 45 e 50... Levanta a mão, pessoal, reconhecer vocês, olha. Eu queria apresentar para vocês Friends. São os Friends. Correto? Mas parece que alguma coisa está diferente. Mudou alguma coisa. De alguma forma, o comportamento mudou. Nós podemos falar que mudaram várias coisas. A tecnologia, a relação entre as pessoas, muita coisa mudou. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa. E depois da palestra anterior aqui, eu já fiquei mais preocupado ainda pelo que está vindo, tá? Tentaram fazer Friends novamente, sabia disso? Tentaram, já várias vezes já tentaram fazer aqueles remake, né? Tentaram fazer. E eles tentaram fazer refletindo o jovem de hoje. Sabe como que ficou? Repare bem. Eu não sei quantos aqui são assim. Provavelmente você não, né? Você não age desse jeito. Você realmente é uma pessoa consciente, absolutamente ciente do que você faz. Eu tenho aqui um iPhone Plus, 6 Plus, 128 GB. Tá bom? A primeira coisa que você faz, você deve ter a sua versão aí. A primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã é acender o celular. Eu não disse ligar, eu disse acender. E você acende para olhar a hora? Não, você acende para ver se tem notificação, que se não tiver, dá uma depressão. Você sente que a coisa não está legal. Você sente que você não está incluso no mundo. Eu não sei aqui quantos já se pegaram dirigindo automóvel,
Mas quando eu dirigi automóvel, comecei a dirigir automóvel, eu me lembro de uma regra. Farol vermelho para, farol verde avança, farol amarelo acelera muito para passar. Atualmente a coisa está ficando estranha, porque o pessoal ficou amarelo, eu vou frear. Você está gostando de andar no trânsito, porque é legal. Você pode olhar no celular. Você não consegue mais aguentar e não olhar para o celular. Se eu pedir aqui 1 minuto de silêncio porque morreu alguém, você faz 1 minuto de silêncio. Eu estou em silêncio. Você não consegue. Se eu pedir para você desligar o celular, eu garanto que tem alguns aqui que nunca desligaram o celular, nem sabe que dá para desligar o celular. Nossa, as necessidades. Você chegou aqui, a primeira coisa que você fez, sentou nas pontas para ver se consegue pegar a bateria, porque seu celular está acabando a bateria. E alguém pegou e já colocou régua ali. Você já pediu o sinal do Wi-Fi, a primeira coisa que você fez quando chegou aqui. Eu não posso desconectar. Aliás, esse negócio está tão forte que você deve estar sentindo algo no estômago quando você vê eu fazer isso. Sentiu? Hã? Não dói no estômago? Ó. Sentiu? Detalhe, esse é o meu, não é o teu. Se fosse o teu, tudo bem. Você conversa com as pessoas e fica esperando o tique azul. E pior, essa pessoa tem que te responder na hora. Os papos agora estão estranhos. A gente começa a conversar e é assim: oi, tudo bem? 15 minutos depois, eu tô, e você? 2 dias depois, ai, desculpa, não pude responder, mas você está vendo? Vai naquele lugar? Não sei, 3 dias depois. Ou então você começa a ficar aflito e faz aquilo que você tem deixado de fazer com o celular. Sabe o que você tem visto? Digitando. No início é gostoso vendo digitando, porque alguém está te respondendo, óbvio. Mas depois de 12 digitandos e vem um oi, você fica muito bravo. Você realmente fica bravo. O mundo era diferente há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você usaria um celular, provavelmente você usaria um celular como esse. E o celular serviria apenas para falar. Inclusive, você pegava e fazia o celular cair, não dava pânico. Você abaixava, pegava, desculpa, caiu da minha mão. Incrivelmente, a gente enxergava numa telinha. E dava para fazer aquilo que se faz com o celular, que é falar. Mas esse celular não tinha câmera, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp. Não tinha utilidade, fala a verdade, né? A minha vida era diferente há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, você provavelmente não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp, não tinha... Você tinha, talvez, Orkut. Você provavelmente usava o Messenger, que precisava estar num computador. Né? Talvez. Tinha que estar ligado por um cabo. Você tinha ICQ. Cucu. Lembra disso? Quem lembra disso? A gente revela a idade disso, tá? Só para avisar que tem umas coisas que revelam a idade. Isso, era uma internet. Teve um pouco antes a internet a lenha, assim, começou a lenha, depois foi crescendo, né? O mundo mudou muito, só que a gente está tão conectado que estamos esquecendo de ver o que está de fato acontecendo. Agora há pouco veio uma tecnologia nova, agora a onda é 360 graus. Ele doou duas câmeras 360 graus. Eu tenho convicção plena de que você queria ganhar essa câmera. E você nem sabe para que vai usar, mas queria essa câmera.
Eu preciso de uma câmera. Eu saí daqui agora, se eu não tiver uma câmera 360, eu não vou ser uma pessoa feliz. Eu preciso. Você nem sabe como isso aí é medonho. É medonho você filmar uma coisa e saber que as tuas costas estão sendo filmadas e o negócio está aqui na frente. É medonho você começar a olhar e falar: eu vou cada vez mais entrar aqui dentro, ao ponto de eu esquecer o que eu estou vivendo. A ideia de ter o 360 é maravilhosa, mas a gente está entrando aqui e se tornando absolutamente dependente. Quem aqui não usa o Waze para ir até um lugar? É tentador demais, não é? Absolutamente tentador saber aonde você está indo sem precisar perguntar para ninguém. Alguém te dizendo, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, e ainda te diz quanto tempo leva para chegar lá. Cara, é uma facilidade, é muito, muito, muito fácil. Não dá para não usar o Waze. Perfeito, não dá. E quando acaba a bateria do seu celular? A palavra desespero quer dizer alguma coisa? Pânico, aflição, ansiedade. Eu não sei o que eu faço agora. Já sei, eu vou ver se alguém tem um cabo para me emprestar. Espera um pouquinho, você não podia perguntar como vai? Não, a gente começa a ficar tão dependente disso aqui, tão dependente, isso aqui é tão sedutor, que nós estamos esquecendo que o mundo está mudando por conta disso. Nós estamos esquecendo de coisas importantes, e nós não estamos nem nos dando conta do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma ideia de quanto tempo você vai viver? Uma expectativa? Tem um número na tua cabeça? A gente tem um número assim que a gente olha em volta, olha as pessoas. Você já deve ter visto que quando alguém morre, você faz 2 perguntas, não é? Sempre que alguém morreu, você faz 2 perguntas, não faz? Você quer saber 2 coisas. Quem está dando risada é porque já viu que eu descobri, né? Você quer saber do que morreu e quantos anos tem. Você fica irritado se a família não quer dizer nada disso. Você quer saber quantos anos tem e do que morreu. Por que eu quero saber do que morreu? Você quer saber se você está no grupo de risco. E por que eu quero saber a idade? Porque, de alguma maneira, a idade, ela dá para a gente um conceito de comparação, de benchmark. Você tem aí na tua cabeça um pensamento, uma frase. Eu vou bem até tal idade. O que vier a mais, completa. Tá pronta a frase, né? O que vier a mais é lucro. Você tem uma idade. Qual é a idade? A gente olha as pessoas à nossa volta. Olha as pessoas que morrem. E a gente tem uma percepção de que tem uma certa idade que dá para você ir bem. O que é ir bem até uma certa idade? É a gente ir lúcido, autônomo, né? Você tem uma idade assim. Qual é a idade? Tem um número? Enquanto eu estou perguntando, você não tem que me responder, mas enquanto eu estou perguntando, você está fazendo cálculos aí. Eu acho que até tal dá, né? Eu acho que até uns, sei lá, 80. Até os 80, você ir bem, lúcido, o que você acha? Dá ou não dá? Acha que dá ou não? Não? Vai morrer antes? Mais? Você quer mais? Não, querer todo mundo quer muito. Não é que eu quero, é que você calcula. Hoje as pessoas morrem de morte natural com quantos anos? Não dá para dizer, né? Muita estatística, né? O IBGE diz que é 78, mas sei lá, não sei se é isso. Eu vou dar uma dica para vocês. Pensa comigo. Se eu digo para vocês, fulano de tal faleceu, 65 anos, o que você sente na hora? Você sente no coração, assim, não dá um negócio assim, no incômodo? Você fala até aquela frase, nossa, morreu tão... Não, ninguém é jovem com 20, você é jovem. Gente, juventude tem uma equação. Juventude é calculado
a partir do tempo que faz que você caiu pela última vez, multiplicado pelo tempo que você levou para levantar. Quanto maior for o resultado, menos jovem, tá bom? Natural, todo ser humano passa por isso, tá bom? Ninguém é jovem. Pensa, alguém de 65 anos sai daqui e dá uma cambalhota, vê se ele levanta. Um de 15 anos faz da cambalhota, vê quem levanta primeiro. Você vai saber disso. Então, assim, vamos ter uma outra frase, vai. Morreu fulano de tal, 65 anos, te incomoda. Você fala, nossa, morreu tão cedo. Tá vendo? Que palestra é educativa também, né? A gente consegue educar. Morreu cedo. Você tem uma sensação de que haveria condição de fazer alguma coisa a mais. Perfeito isso? E se eu digo que fulano de tal faleceu 85 anos? Não tá bom? Não é assim, ok, faz parte, né? Até dá paz, dependendo da pessoa, dá paz no coração, não dá? Não, você não sente assim um pouco de tranquilidade? Não, viveu bem, a gente fala isso com facilidade, né? Hoje a gente está calculando, então, mais ou menos alguma coisa do tipo. Vê se fica bem para você. Eu acho que eu vou bem até os 80. O que vier a mais é lucro. É cálculo, é você que cuidou bem do seu corpo. 80 é uma idade ok para todo mundo? Tá, tudo bem? 80? Quem conhece alguém com 80 anos ou mais? Levanta a mão. Eu queria que vocês olhassem para quanta gente levantou a mão. Isso é assustador. Há 30 anos atrás, as pessoas falavam com tranquilidade, eu vou bem até os 60. O que vier a mais é lucro. O Estatuto do Idoso está aí para provar isso. Ele foi escrito há 30 anos atrás, tinha que dar uma idade para o idoso, e deram a idade de 60 anos. Eu vou bem até os 60, o que vier a mais é lucro. Passado 30, e é bem isso mesmo, tá? A estatística, o IBGE diz que em 85 a expectativa de vida do brasileiro era de 62 anos. Passado 30 anos, nós estamos em 86. A última estatística do IBGE estabeleceu que nós vivemos 78 anos. São 16 anos a mais em 30 anos. O que aconteceu nesses últimos 30 anos? A medicina avançou, a tecnologia avançou, a consciência das pessoas com saúde melhorou, remédios novos surgiram, acesso a tudo isso ampliou. A gente sabe, então, que aumentou a expectativa de vida das pessoas. As pessoas, hoje, vivem, em média, até os 78 anos, 80. Foram 16 anos em 30, perfeito isso? Até aqui tudo bem, eu só estou falando coisas que você faz cálculo e fala, tá tudo ok. Pega a tua idade agora. Soma 30 anos. Somou? Daqui 30 anos, a medicina vai ter avançado mais? Os remédios avançarão, novos remédios surgirão, a tecnologia vai avançar, o acesso a tudo isso vai melhorar, vai ficar mais acessível. Uma câmera 3D, não sei quantos custava, agora vai custar $300. Eu acho que daqui a pouquinho o celular vem com câmera 360. E não precisa nem tirar do bolso que ela já filma, né? Não sei. Daqui 30 anos, qual é a expectativa de vida? Você parou para pensar nisso? Se ficar só na proporção, daqui 30 anos a gente vai falar com muita tranquilidade. Eu vou bem até os 95, o que vier a mais. E você está duvidando isso. Até porque quem tem menos de 32 aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Você já está ficando... Vocês viram que eles levantaram a mão mais devagar agora, né? Assim. Porque daqui 30 anos você está com 60 e a gente está falando 95. E daqui 60 anos, quando vocês com menos de 30 estiverem perto dos 90, daqui 60 anos nós falaremos com tranquilidade. Eu vou bem até os 110.
O que vier a mais é lucro. Quem tem menos de 30 anos aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão com energia. Conheçam os centenários. Não todos. Tem alguns que a gente já vendo que está meio acabado, não vai rolar, tá? Mas a maioria é centenário. E é legal pensar agora, puxa vida, será que vai acontecer comigo? Eu vou ver essa câmera aqui, ela vai estar no meu aparelho. Aliás, vai ter um dia que a gente vai pegar essa câmera, cadê aquela câmera 3D? Está aí ainda? A gente vai pegar aquela câmera 3D que acabou de ganhar e vai olhar do mesmo jeito que vocês desprezaram o meu startuquinho aqui, viu? Do mesmo jeito que vocês olharam. Isso aqui era tecnologia de ponta, agora há pouco. Ponta. Ter esse aparelhinho aqui, quem teve um aparelho parecido com esse? Não, esse aqui, pequenininho. Aquele que cabe na mão e você finge que não está usando. Quem teve? Alguns tiveram. Não era ser chique? A gente esnobava, porque esse dava para colocar no bolso assim, ó, e era discreto. Eu não vou ficar com aquele grandão que era uma pochete aqui. Não, eu vou com esse aqui. Esse aqui é só quem pode que compra. Eu esperei 3 meses para comprar esse aqui. Paguei o equivalente a $2.000 por um treco desse. Tá? Passado 10 anos, é objeto de riso de todo mundo. A câmera vai ser objeto de riso em 10 anos. Você vai estar vivo daqui 60 anos. Você parou para pensar nas implicações? Você parou para pensar que aquilo que a gente chama de carreira é diferente? Até um tempo atrás, a carreira tinha 35 anos. E era fácil, você começa a trabalhar perto dos 20, trabalha 35 anos, 55, aposenta. Aposenta, vai mais 5, 10 anos e morre, funcionava. E agora? O pessoal que está com mais de 45 anos está ficando deprimido já? A gente faz terapia de grupo também, de vez em quando eu encontro pessoas. Porque tem gente que com 45, 50 anos está falando, eu estou quase parando. E aí agora sai da palestra e fala, peraí, você está dizendo que tem mais 40 pela frente? Tem, mais 40. E isso afeta tudo, sabe por quê? Porque a gente está vendo acontecer uma coisa esquisita. Pessoas mais veteranas estão jovens. Querem ser jovens. Se você tem o pai ou a mãe, aliás, as meninas que estão aqui, se você tem uma mãe com uma idade de 45 a 50 anos, você já deve ter percebido que ela está estranha, não dá? Está esquisita, usando a tua roupa. Quer usar a tua roupa. Se você tem um pai, ele está querendo ir na balada com você, está querendo frequentar a mesma coisa, está comprando moto, tatuando, fazendo alguma coisa esquisita, né? Estão todos estranhos agora, porque eles querem exercer a juventude. Aliás, ele fala, eu estou jovem. E sério, ele está jovem. Vocês assistiram um filme chamado De Volta para o Futuro? Todo mundo assistiu. Alguém não assistiu esse filme? Quem não assistiu? Agora não tenho nem coragem de levantar a mão, né? O bullying, né? O ser humano é esperto, né? O filme tinha lá o McFly e tinha o Dr. Brown. Você lembra da figura do Dr. Brown, não lembra? Você tem a figura dele na tua cabeça. Um senhor agitado assim, cabelo branco, mas era um cientista meio louco, né? Então, Christopher Lloyd é aquele ator. Naquele filme ele tinha 47 anos. E ele estava sem maquiagem. Aquilo era 47 anos há 30 anos atrás. Ele estava sem maquiagem. Passaram 30 anos, ele continua do mesmo jeito. Se você olhar ele hoje e falar, cara, mas você está igualzinho. Claro que ele está igualzinho. Era a mesma ideia. A gente não percebe, mas estamos realmente vivendo mais. Só que isso está trazendo algumas consequências. Deixa eu mostrar algumas. Primeiro, todo esse cenário de pessoas vivendo mais, você começa a ser mais questionador. Você começa a questionar tudo, questionar as pessoas, questionar a tua vida, questionar as suas escolhas. Nós somos mais questionadores hoje. E mais do que nunca, nós não só nos transformando em questionadores,
nós nos transformamos em questionadores preguiçosos. Até um tempo atrás, a gente questionava para saber alguma coisa. Hoje você questiona de forma preguiçosa. A gente põe no Google e vem a resposta. Eu podia perguntar para ele, falar assim, quanto custa esse paletó que você está usando? Porque eu gostei. Onde você comprou? Eu não sei onde é, quero saber o preço e tal. Isso é uma coisa. Imagina se eu faço a pergunta para ele, vem cá, gostei desse paletó, quanto custa ele? Espera um pouquinho, tá aqui, tá para você, um paletó, prontinho. Ah, que legal, obrigado. Eu não aprendi onde é, eu não aprendi quanto custa e eu tenho o paletó. A minha pergunta não era uma pergunta, era um pedido. Se você reparou bem, é o que a gente faz com o Waze. Cada vez que você coloca um endereço no Waze, você nunca mais vai saber chegar naquele lugar. Porque você precisa do Waze para te levar lá. Se você for 20 vezes naquele lugar, talvez você lembre o caminho. Mas ainda assim você vai pôr o Waze, porque eu quero saber a hora que eu vou chegar. São perguntas que eu chamo de perguntas preguiçosas. Nós estamos perdendo a vontade de perguntar. A gente tem tanta informação, tudo tão disponível, que a gente começa a esquecer de fazer perguntas que agreguem valor para a gente. Por quê? Qualquer coisa eu ponho no Waze, qualquer coisa eu pergunto no Google. Esse processo que a gente chama de questões preguiçosas atrapalham quando eu busco informações. Porque eu deixo de buscar informações e quero apenas expor a minha expectativa. Eu troco. Eu busco informação? Não, eu pergunto, ponho no Google. E vai vir, alguma coisa vai vir. E se não veio é porque eu perguntei não, eu pus uma busca errada. Eu não tenho mais como expor a minha expectativa. E sabe o que acontece quando você não expõe totalmente a sua expectativa? Você não participa do processo. E aí vem alguma coisa estranha nesse processo, porque nós estamos movidos por inovação. Todo mundo tem que inovar. Todo mundo tem que criar coisas novas o tempo todo. Você quer propor alguma coisa. Você quer inovar. Você quer apresentar suas ideias. Mas, na prática, você não tem dado suficiente. Porque você não perguntou o suficiente. Todos nós, de alguma maneira, estamos nos tornando mais superficiais. Vocês já repararam que todo mundo quer saber só das manchetes? Só dos posts? E, de repente, você vive só de post. Fulano de tal, agora vai acontecer alguma coisa. Você recebeu um post, você já sabe o que aconteceu? Não, mas já estou sabendo. E você só vê o superficial. Você não está aprofundando. Isso fragiliza o ser humano e afeta o que a gente busca. Todos nós hoje buscamos resultado. O ser humano hoje não deixa de buscar resultado naquilo que faz. E o principal resultado que nós buscamos, reconhecimento. Se você olhar bem, o seu comportamento profissional está bem focado aí. Se você olhar bem, o público nosso está dessa forma. E se você olhar com muita atenção, os jovens de hoje estão com as cores bem vivas nisso. Mas tem um problema. A gente está desprezando os questionamentos, desprezando as informações, porque ela está lá, qualquer coisa eu pego. A gente está tentando expor expectativa, ninguém ouve, eu também desprezo, e a gente está vendo uma série de reações. A primeira reação que a gente tem começado a observar, a indiferença. É o famoso tô nem aí. Sabe aquele dar de ombros? Ah, se der, deu, se não der, não é comigo. A gente começa a ver a indiferença, começamos a ver também a omissão crescer. As pessoas estão assim, cuidando do seu e não cuidando dos outros. As pessoas não querem saber dos problemas. Se a gente pensar bem, as pessoas estão preferindo ficar numa série, assistindo Netflix, fugindo do que é a decisão, a escolha, escapando o máximo que é, se omitindo. E isso leva a algumas coisas. A primeira, a gente começa a ter indisposição. Além da indisposição, vem
a desmotivação. E sabe o que acontece? Resultados começam a não aparecer, vem a frustração. E da frustração vem a indignação. Se você pensar bem e olhar, você vai ver que em algum grau parece que todo mundo está com esse composto de sentimentos. E é difícil você acessar uma pessoa indignada. É difícil você conversar com uma pessoa que está indignada. Porque a indignação é uma muralha que a pessoa coloca dentro de si. Ela se fecha quando ela está indignada. Nosso processo é se comunicar com as pessoas antes de ela chegar na indignação. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós, em algum momento, estamos vivendo isso. Quando eu penso no jovem, eu olho muito para esse quadro. Quem quiser, bate foto, é agora mesmo. Pode bater, tá? Esse quadro ele é muito interessante, porque quando eu vejo alguém indiferente, eu tenho que questionar. Quando eu vejo alguém que está aqui, omisso, eu tenho que buscar informação. Por quê? O que ele está fazendo? Quando eu vejo alguém indisposto, eu tenho que rever as expectativas dele, questionar a expectativa dele. Alguém desmotivado, o que você propõe? Alguém que está frustrado, o que você esperava? Qual o resultado? Quer dizer, é quase como um mapa do que fazer diante de uma reação. Aqueles que têm filhos deveriam estar repensando isso aqui, olhando esse processo. Mas sabe o que está acontecendo? Nós mudamos o comportamento. Eu não sei aqui quantos sabem o que acontece quando a gente cai. Você deve lembrar quando era criança e você caía com mais frequência. Quando você era criança e caía, o que vinha na tua mente? Vai machucar. Machucado dói. Se doer, eu choro. Se eu chorar, minha mãe vem. Se ela vier, ela vai me dar uma bronca. E, além disso, ela vem com aquele vidrinho, não vem? Você lembra? Você acabou de lembrar. É instantâneo, né? Que arde, mancha, deixa o rastro do que você fez e vem com uma pazinha que cutuca exatamente onde dói. Lembra disso? Pode fazer o merchan aqui, mertiolate, né? Essa criança aprendia a tenta não cair. Se cair, tenta não machucar. Se machucar, segura o máximo que você puder. E se você chamar a mamãe, aguenta as consequências. Correto isso? E hoje? Todo mundo, quem tem filhos aqui? Seu filho caiu, machucou. O que ele ganha? Atenção. E ainda vai ganhar beijinho. Se bobear, você vai dar o seu celular para ele brincar. Ou um doce. Ou vai dar um celular para ele. Né? Aí você vai ver, ixi, machucou. Porta feia, chão feio. Quem foi que deixou? Vai dar bronca na coisa, não nele. E vai vir com aquele vidrinho de mertiolate, que não arde mais. É incolor, não deixa rastro. Aquela pazinha foi substituído por um sopro, né? Agora vem spray. E ele tem uma capacidade de tirar a dor. Há diferença na criação de um e de outro? Será que isso tem efeito? Deixa eu pôr uma imagem aqui, ver quem conhece. Eu preciso saber aqui, quem nunca jogou pega-vareta? Levanta a mão. Ótimo. Tem alguém que nunca jogou? Não, pode sem ser o bullying, não. Tem alguém que nunca jogou? Você nunca jogou? Tá? Perfeito. Tirando você, que a gente está vendo que você nunca jogou mesmo, você é novinha, os demais, em algum momento da vida, jogaram, correto isso? Perfeito. Quem tem o olho furado porque brincou com isso? Não, eu estou falando porque os pais de hoje jamais vão dar isso aí para o filho, porque ele vai furar o olho.
E é interessante pensar que o filho dele que vai furar o olho se brincar com isso é aquele filho inteligente que mexe no iPhone. Nossa, nunca vi, ele já vai lá batendo foto, já mexe. Ele é inteligente pra caramba, mas ele é inteligente para umas coisas e idiota para as outras, né? Vai furar o olho, né? Não, é possível, porque a gente não tem mais esse brinquedo para comprar. Se você tentar comprar, já não é mais dessa forma. Se você tentar comprar um pega-varetas hoje, você vai descobrir que ele é da espessura de um lápis. Não é mais fininho. Segundo, ele não quebra fácil. Terceiro, a ponta dele é arredondada. Quarto, ele é feito de uma madeira que você solta, jamais vai deixar um em cima do outro. Você faz assim, ele espalha. E mais, você consegue baixar o app dele. Sério, pode baixar, tem o app dele. Você fala, não, peraí, mas tem um app para isso aqui? Eu tenho no celular, quem quiser depois eu mostro. Esse jogo, ele era um jogo educativo? Ou era só diversão? Ah, coisa de criança, né? Só para divertir mesmo. Ah, os pais de hoje falam, não pode dar porque quebra, fura, gente, isso é perigoso, é vareta. Tem tinta. Isso é tinta tóxica com base em chumbo. Era tinta com chumbo por quê? Para ficar um palitinho sobre o outro. Um fazia atrito no outro e ficava desse jeito que você está vendo. Você lembra da regra, não lembra? Não lembra das regras? Então eu vou lembrar. Primeiro, só pode mexer uma vareta por vez. Ganha quem tiver retirado do monte mais varetas e cada vareta tem o seu peso. A amarelinha vale 5, a vermelha vale 10, a azul vale 15, a verde vale 20 e a preta é uma só, ela vale 50 e ela tinha um atributo adicional, um bônus. Você poderia mexer com a preta para mexer naquele movimento, que é pequenininho, às vezes ela estava um grudadinho no outro, a preta dava movimento simples, perfeito? Lembrou da regra? Se mexer, passa a vez para o outro, perfeito? Interessante que esse jogo, por mais que você não tenha percebido, ele era um jogo que trazia algumas competências. A primeira dela é a visão sistêmica. Você tinha que olhar o todo. Você sempre tem que olhar o todo. Além disso, você tinha que fazer a visão analítica, ou o detalhe. Você tem que olhar o detalhe e não o todo apenas. Você tem que olhar sempre as duas coisas. Isso te obrigava a desenvolver competências estratégicas. Por onde eu começo? Qual que eu mexo primeiro? Qual que eu tiro? Qual que eu não tiro? Como você só tinha que tirar uma peça por vez, você tinha que exercer uma competência chamada paciência. Tão em falta hoje em dia, eu preciso responder agora, tem que ser agora, eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Você tinha que ser muito, muito preciso, você não podia fazer a coisa simultaneamente, rapidamente, atropelando. Você tinha que lembrar que isso tinha uma regra clara e você tinha que obedecer às regras, porque senão acabava o jogo. Aliás, esse é um jogo que trabalhava um conceito muito em moda hoje, competitividade. Entender que competitividade não é eu ganho sempre. Competitividade é saber que eu perco e saber que eu ganho. Quero tentar ganhar mais do que perder, mas perder faz parte do jogo. Esse jogo é um jogo interessante que se você fizesse sozinho ele, não era jogo, era treino. Você tinha que desenvolver competências interpessoais, ou seja, negociar com as pessoas, saber conversar, saber usar as palavras para falar com as outras pessoas. Esse jogo tinha que trabalhar um conceito chamado renúncia. Você tinha que abrir mão de alguma coisa, você tinha que fazer escolhas. Toda vez que você faz uma escolha, você perde algo, você tem que aprender a lidar com isso. Portanto, você tinha que aprender a lidar com prioridades. Não se faz tudo ao mesmo tempo. A gente está se enganando quando a gente acha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas dá para fazer ao mesmo tempo. Coisas que não concorrem entre si. Eu estou andando aqui e estou falando. Dá para fazer ao mesmo tempo. Agora, eu não consigo andar, mexer no celular, pensar e responder para você. Não vai funcionar. Nós estamos vendo um tempo aí que os carros vão começar a ter bloqueadores de celular, porque as pessoas estão andando
dirigindo com o celular acessível. Ah, mas eu não vou ver o Waze como? Então tá, vê o Waze, mas se baixar alguma mensagem, não mexe. Não, a gente põe no Waze, mexe mensagem, responde mensagem. Algumas pessoas não estão usando o celular com o Waze. Sabe o que elas estão fazendo? Primeiro põe o celular no modo silencioso. Aí coloca o celular no meio das pernas no carro. Já repararam? Porque fica fácil de mexer lá, o policial esconde. A gente está sendo meio malandro. O duro é quando vem uma ligação, né? Imaginou no meio das suas pernas? Tem que resolver isso. As pessoas têm que aprender a priorizar e têm que aprender a lidar principalmente com uma coisa chamada frustração. O detalhe, esse jogo é um jogo dinâmico. Eu fiz uma estratégia, comecei, na hora que mexer eu passei adiante, o outro está mexendo. O que aconteceu? Ele muda todo o cenário. Portanto, eu tinha que desenvolver resiliência. E a arte de se adaptar, a arte de refazer as suas estratégias. E se você olhar muito bem, era um jogo de varetas, pontudas. Portanto, você tinha que aprender a lidar com o risco físico numa atividade. O risco físico estava embutido naquela história. Você pega aquela varetinha e espetou o bumbumzinho do teu amigo. O que aconteceu? Existe uma coisa no universo chamada causa e efeito. Pá! Na orelha. Alguma coisa aconteceu. Perfeito isso? A vida não mudou, continua assim. Só que, de alguma maneira, todos nós estamos procurando atalhos, procurando facilidades. E a gente começa a ter problemas em responder perguntas simples. Eu tenho 4 para deixar aqui para vocês. 4 questões. A mais complexa não é essa. Mas a gente está com tantas oportunidades, tantas possibilidades, que dizer o que fazer é muito difícil. Quando a gente tem que responder essa pergunta, significa que você tem que fazer uma escolha. Você tem que dizer onde eu quero chegar, você tem que meter uma escolha em cima de uma meta. E independente do que meta quer dizer hoje em dia, porque a gente está dobrando meta, essas coisas assim, então o momento é meio delicado, né? Mas você sabe que tem um problema nisso. Mas a gente, independente disso, nós temos que estabelecer as nossas metas. O problema é que quando você faz uma escolha, estabelece uma meta, você tem que incluir na meta a frustração. E se você busca só atalho, você não inclui a frustração. Ah, não, eu quero fazer, mas acho que eu não vou fazer, porque não, aí eu vou ficar triste. Ah, não, pode não dar certo. E aí você começa a renegar a meta, para não viver a frustração. Ah, eu não vou jogar esse negócio de pega a vareta não, porque pode machucar. Então, para não ter o risco de machucar, você não. Ah, eu não vou correr mais, não. Ah, eu não vou correr risco, eu não vou me submeter a uma condição de, eventualmente, frustrar. Nós estamos vendo hoje os jovens que viveram momentos bem diferentes do que a grande maioria aqui. Quem tem filhos com menos de 10 anos? Você ainda tem chance de resolver teu filho de uma outra maneira. Há 30 anos atrás, era muito comum a gente dizer que a gente ganhava presente em 2 ocasiões no ano. Lembra disso? Eram só 2 ocasiões que justificavam você ganhar um presente, né? Aniversário e Natal. Perfeito. Sendo que o do Natal era atrelado à performance, não era isso? Tinha que passar de ano, tinha alguma coisa. Bom, eu tenho um trauma com isso, porque eu nasci no dia 24 de dezembro. Então, você já imagina que eu só tinha uma chance no ano, né? Eu tenho 4 irmãos, então a coisa não era muito fácil lá em casa. Quando eu queria alguma coisa, eu pedia. E eu pedi tanto que eu tentei convencer meus pais a me darem aquilo. Tinha uma coisa muito comum que a gente queria, principalmente quando era Natal. Vinha aquelas campanhas de publicidade, né? E tinha uma que dizia assim, nesse Natal, não esqueça da minha... Essa é uma outra forma de ver a idade das pessoas. Você vê que a gente começa a pegar pessoas que levantaram assim e tal, né? É uma campanha de 40 anos atrás. Então, você lembra, se a pessoa está lembrando, então...
Eu queria aquela Calói. Naquele ano, eu trabalhei pra caramba em casa. Passei cera poliflor no quintal. Sabe o que é isso? Passei de ano direto. Tirei as melhores notas. Naquele ano, eu queria a Calói. Sabe o que meu pai fez? Foi lá no Mapping e... Teve gente que pegou, hein? Peguei alguns aí. Foi lá no Mapping, é equivalente a Casas Bahia hoje, tá? Foi lá no Mapping e fez um carnezinho e comprou uma Calói para os 5 filhos. É difícil, né? Tem uns que estão falando, seu pai era um tirano, seu pai não sabia disso. Uma Calói para os 5 filhos dividirem, porque era o que dava. Mas seu pai então não trabalhou muito. Trabalhou, mas naquela época não tinha, você tinha muito filho. Sabe o que acontece? Eu queria muito a minha Calói. O que eu fiz? Comecei a trabalhar cedo. Fui trabalhar cedo. Quem aqui começou a trabalhar antes dos 18 anos de idade? É uma outra forma de ver pessoas que foram educadas e viveram com mais idade. A gente começa a trabalhar porque a gente quer as nossas coisas, a gente quer a nossa individualidade. Toda uma geração que hoje são os friends de hoje, né? O pessoal na década na casa dos 50 anos, toda essa geração queria muito ter a sua individualidade garantida. Ela transferiu a individualidade para os filhos. Eu não tive, mas o meu filho vai ter. O meu filho vai ter a escola que eu não estudei, vai ter a bicicleta que eu não tive, vai ter o quarto que eu não tive. Eu vou ter menos filhos que meu pai, para que eu possa dar para o meu filho tudo o que eu não tive. A média de filhos na década de 60 era 5 filhos por casal. A média. Tinham casais com 7, casais com 4, mas nunca menos que isso. Raramente 2. Muito raro 1 filho. A média de filhos atual é de 1,3 por casal. A média na sociedade. Essas crianças que são individuais dentro de casa, elas são pequenas imperadoras dentro de casa. Se você prestar atenção, a gente está fazendo tudo por elas. A gente está criando pequenos ditadores dentro de casa. E sabe o que acontece? Elas estão crescendo. Nesse século, nós já temos crianças que são a geração que a gente chama de millennium. São as crianças de hoje que estão perto dos 16 anos, quem nasceu de 2000 para cá. Essa criança nunca viu um mundo sem internet, nunca viu um mundo sem celular, nunca viu um mundo sem Nickelodeon, Discovery, History Channel, Netflix. Ela nunca viu um mundo sem toda essa tecnologia que a gente tem. Ela está se tornando omissa e apegada. Omissa nas suas atitudes, não é comigo, não estou nem aí, eu vou ficar aqui no meu mundo, ponho o fone de ouvido e fico quietinho, e fica enterrado no mundo deles. Eu não sei quantos aqui vivem essa experiência, mas sabe aquele filho que está dentro de casa e você conversa com ele por WhatsApp? Dentro de casa. Cara, não dá nem para levantar e ir lá no quarto. Não, vamos conversar dentro de casa pelo WhatsApp. O que você está fazendo? Mantendo ela na individualidade. Ela está ficando omissa todo o processo. Todo o processo. E ela fica apegada às coisas que você deu para ela. Ela não abre mão. Condição principal para a gente ver isso hoje, filhos que não saem de casa antes dos 35 anos. Quem aqui tem menos de... Não vou fazer isso, não, deixa para lá. Não, que isso aí é um bullying complicado. Sabe, falar assim, quem tem menos de 30 anos e ainda mora na casa dos pais, quem tem mais de 25 e ainda mora na casa dos pais. Morar na casa dos pais hoje é diferente. É maravilhoso morar na casa dos pais. Você tem, primeiro, quarto que se arruma sozinho. Roupa que se lava e passa e guarda sozinha. Comida na geladeira disponível. Wi-Fi com internet banda larga de graça. TV a cabo que você não vê disponível. Carro disponível. Você tem tudo. Você sairia dessa casa? Não, ninguém sairia. Eu não quero. Aliás, se alguém tiver com uma casa assim, quiser me ceder, eu estou topando, tá? É difícil para ele sair de casa, por quê? Tudo está lá
disponível, ele se apega a isso. Ah, não, eu só vou sair de casa quando? Quando tiver condição de ter o mesmo padrão de vida que tem atualmente. Só que é uma coisa complexa, porque os pais levaram 30 anos para chegar nesse padrão de vida e ele já quer sair de sair de cara desse jeito. Ele se torna apegado. Segunda pergunta: quando fazer? Deveria ser uma pergunta fácil. É uma pergunta estratégica. Quando fazer envolve recursos. Se eu tenho recurso, eu faço. Se eu não tenho recurso, eu não faço. Deveria ser uma pergunta fácil. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo 2 comportamentos surgirem aí. Procrastinação e ansiedade, que numa outra realidade, eu poderia dizer que eram comportamentos opostos. Procrastinar é adiar. Ansiedade é tentar antecipar, perfeito? Deveriam ser comportamentos opostos, mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão ansiosas com tudo que depende dos outros. O que depende de si mesmo, você está levando com a barriga. Não, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vejo. E ainda canta a musiquinha lá do DJ, né, do MC. Você está fazendo? Não, está tranquilo, está favorável. Não é assim que fala? E se não tiver favorável, então para, não é a hora de fazer, depois alguém resolve. As pessoas estão ansiosas por o que depende dos outros e procrastinando o que depende de si, principalmente as escolhas. Processo de educação inverte isso. Se você quer começar a avançar, seja ansioso naquilo que depende de você. E o que depende dos outros, tolera ou procrastina, não cria uma condição assim. Terceira pergunta: como fazer? Parece que as pessoas não estão prestando atenção em tudo. Não olham tudo suficientemente. Ah, não, quando chegar lá eu vejo. Aí nós temos 2 outras armadilhas. Como fazer? A gente está vendo a superficialidade e a popularidade. As pessoas querem fazer as coisas, querem realizar seus sonhos. Sabe o que elas fazem? Perguntam para o outro: o que você acha, hein? O que vai ser? Ele está escolhendo não porque é o que ele quer. Ele está escolhendo porque é popular, vai ganhar curtida lá no Facebook. Isso é uma armadilha. Mas a pior armadilha é você pensar em como fazer sem olhar profundamente as coisas. Nós estamos sendo cada vez mais superficiais. Nós não estamos lendo as coisas, nós não estamos vendo as coisas, a gente não está nem mais conversando. A gente está simplesmente lendo o post e se contentando com isso. Tem aquela pessoa que você não vê já faz 1 ano, mas você está acompanhando ela no Face, então tudo bem. Você se contenta com isso e também não fala com ela, está tudo superficial. As relações estão superficiais, o envolvimento está superficial. Naquela cena lá, vocês viram do Friends 2 lá? O DJ está tentando até fazer alguma coisa e ninguém parece que está nem aí. As pessoas estão ficando superficiais. Tudo isso pode ser resolvido, mas resolve-se com a 4ª pergunta, que é a mais difícil das perguntas. Só lembrando as 3, o que fazer, quando fazer, como fazer. São perguntas que te levam à estratégia de vida. A pergunta mais difícil de responder é essa: para que fazer? Para que fazer é uma pergunta que tem a ver com significado. Para que você faz as coisas? Eu costumo ter um modelo para mostrar isso aí. Nós colocamos a nossa vida em uma dimensão. A primeira dimensão é a dimensão do momento presente, a realidade. A realidade nossa agora é estar aqui, você sentado, eu falando. Essa é a realidade. Nós projetamos a nossa vida e nós relembramos do que nós vivemos. Aquilo que a gente lembra do nosso passado, por exemplo, hoje de manhã você tomou o café da manhã, você só pode falar 2 coisas: foi bom ou foi ruim. O que eu vivi no passado, você pode dizer que foi bom ou foi ruim. Se foi ruim, você não quer repetir. Se foi bom, você vai tentar repetir. É assim que a gente vê o passado. Por isso que a gente costuma dizer que o passado é preto e branco, né?
Mas o futuro a gente também projeta, e a gente projeta aquilo que eu quero viver e aquilo que eu não quero viver no meu futuro. A gente projeta isso de duas formas. A primeira forma é a clássica, todo mundo faz isso. Se for bom, meu futuro, dei sorte. Se foi ruim, deu azar. Algumas pessoas costumam até colocar teorias nisso, dizendo que é destino. Tá? Algumas pessoas olham aí, não, é uma questão de sorte e azar. Mas não é só isso, não. Eu acho que isso aí é um fator que pode filosofar a vida toda e vai ter discussão até o final dos tempos. Para ser bem franco, nós interferimos na nossa vida com as nossas escolhas. E eu gosto de pensar no meu futuro e nas escolhas que eu posso fazer. Tem uma série de coisas na nossa vida que a gente quer ter no nosso futuro. Experiências, posses, circunstâncias. A gente coloca isso na categoria sonho. Perfeito? Tudo aquilo que você projeta como quer viver na tua vida, você pode pôr na categoria sonho. Aquilo que você não quer viver está na categoria pesadelo. Tá? E a gente tem isso, o que eu quero e o que eu não quero. Aquilo que eu quero viver, eu coloco dimensões. Um exemplo, eu gostaria muito na minha existência de um dia, de passar uma semana na estação espacial. Atualmente custa 30 milhões de dólares. Não é muito possível para mim agora. Tá? Mas eu gostaria muito de passar uma semana lá, uma experiência incrível. Eu também não gostaria de passar por um sequestro. Eu ponho na categoria pesadelo. E você faz isso, não faz? O doido é como a gente lida com isso. Se eu ganhasse 30 milhões de dólares hoje, e você deve ter pensado no teu sonho caro, tá? Pensa num sonho bem caro teu. Acabou de ganhar o dinheiro do seu sonho caro. Sabe o que você ia fazer? Qualquer coisa, menos o sonho. É estranho, né? Acabei de ganhar 30 milhões de dólares. A única coisa que eu não vou fazer é torrar isso tudo, passar uma semana lá no espaço. Você acha, né? Por quê? Porque eu tenho outros sonhos. Eu tenho outras coisas que eu coloco. Eu hierarquizo o sonho. E a gente hierarquiza chamando de desejos. Tudo aquilo que eu sonho e eu realmente quero que aconteça, eu gasto uma energia, eu faço uma escolha, eu desejo. Não quer dizer que só com desejo você vai ganhar. E o mais complicado, o desejo tem uma irmã gêmea. A irmã gêmea do desejo se chama frustração. Enquanto está só no teu sonho, na tua cabeça, não dói nada. No momento que você gastou energia, começou a gastar algum esforço, desejar, você tem que absorver algum grau de frustração, que é justamente a questão da escolha. Tá? Você desejou ter uma formação na faculdade. Você sonhou um dia ser formado. Aí você desejou. No momento que você desejou, você teve que abrir mão de algumas coisas, teve que pagar o estudo, teve que ir num lugar, fazer o trabalho. Você foi absorvendo uma série de frustrações. Isso faz parte da vida. Tudo bem? Desejou, frustra. Fechou? Sonhou, não. Sonhou, está na cabeça. Você não tem que fazer muita coisa com isso. Perfeito até aqui? Agora começa a ficar complexo. O que a gente faz quando a gente está frustrado? O que você faz? Você pode fazer uma coisa bem legal. Você pode rever o seu desejo. Você pode reavaliar seu desejo várias vezes. Um dia eu sonhei ser escritor. Aí, uma hora, eu desejei ser escritor. Comecei a escrever. Na hora que eu fui numa editora levar meu livro, ele disse, não vou publicar. Frustrou. Perfeito? O que eu fiz? Choro, né? Não. Eu posso rever o livro, rever o título, levar numa outra editora e fui lá. Estou fazendo o quê? Revendo o meu desejo. Estou pulindo o meu desejo. Só que eu posso fazer uma coisa diferente. Aliás, na maioria das vezes a gente faz uma coisa diferente. Esse caminho que está aqui, deixa eu ver se tem laser aqui. Tem. Esse caminho aqui, ó, ele é muito poético, muito legal, mas na prática, a maioria das vezes a gente, quando está frustrado, vai para alguma área de prazer que a gente tem. Qualquer coisa. Exemplo, se você gosta de um chocolatinho,
come lá um chocolatinho todo dia, um bombonzinho, porque você gosta, chocolate te dá uma satisfação. Está frustrado, vai à caixa. Você gosta de fazer caminhada, está frustrado 2 horas de caminhada. Você gosta de assistir série. Normalmente você assiste um capítulo da série por semana ou por dia. Está frustrado, maratona Breaking Bad. Você vai ficar final de semana com pipoca lá. Você já reparou que acontece isso? A armadilha é que a gente busca a satisfação imediata, ao invés de pensar na satisfação que a realização daria se eu cumprisse o papel de fazer o meu desejo ser adequado. E você está olhando aqui e fala, pô, eu já fiz muitas vezes isso, né? Se você tivesse que fazer uma escolha, o que é mais adequado? Eu escolher a satisfação imediata que o prazer me dá, qualquer estímulo de prazer, ou a satisfação que a realização me dá? Porque a realização, o que é? Você sonhou, você desejou, pagou um monte de coisa e, por fim, aconteceu. Perfeito? Você consegue lembrar de alguma coisa que você já lutou pra caramba para acontecer na tua vida? Consegue trazer na memória agora, assim? Pense em alguma coisa que você sonhou, depois você desejou, começou a se mobilizar e quase não deu, e você tentou de novo, e aí, por fim, deu certo. Conseguiu imaginar alguma coisa assim? Traz para a tua mente. O que está você sentindo agora? Instantâneo, é uma alegria, né? A realização te traz a satisfação novamente. Só o ato de lembrar daquilo que você fez te traz alegria. E mais, ele não só te traz alegria, como ele te motiva, dizendo, se eu conseguir aquilo, isso eu vou conseguir vencer. Ele te dá energia e te motiva, perfeito? Agora, pensa num prazer que você teve. Exemplo, aquele ovo de chocolate maravilhoso, trufado, que você comeu há 5 anos atrás. Deve ter sido bom. Você consegue lembrar do gosto dele agora? Não. O prazer, ele termina no momento que acaba o estímulo. Se você tivesse que fazer uma escolha, qual que seria a mais adequada? A satisfação da realização ou a satisfação do prazer? A realização, óbvio. Só que o preço de um e de outro é diferente. Para a satisfação imediata, basta eu cair na tentação. Enquanto a realização vai exigir de mim a minha paixão, que a gente chama de a minha melhor energia. Tá bom? Paixão é aquilo que você coloca inteiramente. Você está pensando aqui e fala, bonito, agora está bem explicado. O destino não tem um papel nessa hora. A nossa vida é um pouquinho diferente, ela é mais ou menos assim, não é? A gente costuma dizer, a vida tem altos e baixos, não tem? Só que o que a gente tem começado a optar quando a gente é superficial, omisso e apegado? A gente tira da equação a realização. Você começa a falar com muita facilidade, se der, deu. Você começa a não dar a sua melhor energia, você começa a não entregar a melhor energia. Na prática, você começa a não querer desejar, porque deseja, frustra, você começa a tirar o desejo da história. Só sobra o sonho, mas também ninguém vive de sonho. Com o tempo, sabe o que acontece? Você tira o sonho da equação. Olha o que acontece ali na linha. Oba, desculpe. Deixa eu ver se voltou. Olha lá, vamos tirar. Tira a realização, tira o sonho e, por fim, tira o sonho. A vida fica difícil. E sabe o que é isso? São as pessoas na nossa sociedade. Elas estão vivendo vidas assim. Você pode ler do jeito que você quiser, mas as pessoas estão infelizes na vida. Aliás, elas estão achando que só dão azar. Aliás, elas só contam com a sorte para mudar isso, porque foi o que sobrou. E ele fica esperando que a sorte resolva. Algumas pessoas, assim, um pouco hipócritas, falam, se Deus quiser, vai melhorar.
Como se Deus fosse o responsável e não ele. Tá? Ficar jogando para, Deus, resolve aí, o problema é seu. Eu quero ser feliz, resolve aí. As pessoas estão fazendo isso com tanta facilidade, tá? Com tanta facilidade, que começam a viver vidas infelizes. E vocês sabem que vocês estão interagindo com pessoas cada vez mais felizes. A gente vê isso, sabe onde? No Facebook. O esforço que as pessoas têm para parecer bonita lá no Facebook, para parecer que estão sempre felizes, fazendo coisas boas. Todo mundo come comida gourmet no Facebook, já repararam? Todo mundo é modelo, todo mundo está em festa, balada, coisas legais, viajando para lugares incríveis. Só não te levou, mas todo mundo está o tempo todo no bacana, escondendo uma infelicidade. E sabe o que a pessoa faz quando está infeliz? Se fecha. Fica aqui, ó. Ela vai ficando aqui. Por quê? Porque isso aqui vira uma fuga. Eu preciso ir para algum lugar. Quem sabe lá naquele lugar eu vou ter o prazer que eu preciso. Vocês devem conhecer pessoas que têm um outro tipo de vida. A linha delas parece que é um pouquinho mais acima. Já viram pessoas assim? Parece que não tem tempo ruim para elas. Até quando tem notícia ruim, para ela se dá bem. A pessoa assim, animada, ela tenta ver algo de bom, ela se mexe. E você já deve ter reparado nesse tipo de pessoa. E algumas pessoas falam, mas também fulano deu sorte. Não é sorte, foi foco. Quando eu olho o jovem de hoje está esquecendo disso. Ele nem percebe mais isso. Nós tiramos dele a capacidade de olhar para aquilo que realmente importa, a realização. E sabe o que move a realização das pessoas? Não é a meta, mas é o propósito. Todo mundo tem falado a palavra propósito. Ela está até gasta hoje. Só que ninguém está olhando qual é o propósito. As pessoas simplesmente estão levando a vida. Você vê as pessoas assim, e aí, como é que está? Estou indo. Está indo para onde? Não sei, mas estou indo. E o pior, sabendo que vai viver mais 80 anos, as pessoas começam a ficar desesperadas, começam a ficar aflitas. Vocês podem imaginar o tipo de missão que a gente precisa ter? O tipo de missão real que as pessoas estão precisando? As pessoas estão aí na sociedade. Nós que frequentamos a igreja, nós ficamos fechados aqui na bolha, e às vezes a gente até se supre aqui dentro, com os nossos propósitos, as nossas missões. Mas lá fora está cheio de gente. Vocês põem uma TV, vocês colocam a comunicação lá para fora. As pessoas lá fora não estão felizes. Mas elas não estão felizes porque elas não têm um propósito. Esse deveria ser o nosso maior objetivo. Tecnologias vão surgir de todas as formas. Eu vi uma tecnologia aqui maravilhosa. Não é mais nem 3D, 3D 360. Daqui a pouquinho vai ser sensorial. A gente só tem que tomar um cuidado de que a tecnologia não pode ser maior do que o propósito para que a tecnologia foi criado. A gente tem que lembrar que nós somos os zeladores desse propósito. Nós temos a missão de trazer as pessoas, não para dentro de uma bolha, mas trazer as pessoas para o seu propósito pessoal. A gente está vivendo assim. Really? Really? It's time for a phone to save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out and back to life. Quando
o próprio fabricante do celular faz uma propaganda para você prestar atenção e não usar o celular, é porque a coisa começou a chegar num nível bem difícil, tá? Eu fico atento aos movimentos que nós estamos vivendo. Quem tem menos de 30 anos aqui, levanta a mão. Você consegue ficar em pé? Quem tem menos de 30? Consegue? Consegue, né? Só para ficar mais visível. Só quem tem menos que 30. Eu sei que os outros estão querendo levantar, mas eu garanto para você que não é para levantar, não. Pessoal que tem menos de 30, eu queria a atenção de vocês um pouquinho. Se você puder não olhar para o seu celular agora, é importante. Pronto? Depois você faz o selfie, depois você faz o WhatsApp, o que você quiser. É só com vocês que eu queria falar agora. Deixa o pessoal sentado, um pouquinho sentado. Vocês que têm menos de 30 representam hoje uma geração que não viu crise. A crise que nós estamos vivendo é a primeira vez que vocês estão vendo. Vocês nunca viveram uma crise. Quem está sentado provavelmente já viveu os efeitos da crise de alguma forma, de alguma crise. Mas vocês realmente não viram crise nenhuma. Essa é a primeira crise. Alguns estão tentando dizer que é a maior, é a pior ou não é. Não interessa. Vocês estão vendo a primeira crise. Eu queria falar para vocês sobre o que eu percebi nesses últimos 50 anos. O Brasil já viveu muitas crises. Se a gente quiser, a gente vai lembrar de algumas que você talvez até saiba pela imprensa ou porque você estudou na escola, de alguma maneira. Mas tem uma característica que cada crise traz. Na década de 60, nós estávamos vivendo uma crise política também. Talvez tão grave quanto agora. Teve um presidente que renunciou, teve os militares que assumiram o governo, teve uma ditadura. Naquele tempo de crise, quem se mobilizou, quem tomou a dianteira, foram os jovens. Foi o jovem que tomou a frente. Toda a sociedade tomou, mas o jovem foi o primeiro, porque ele sabia em que mundo ele ia viver. Ele tomou a frente porque ele tinha menos a perder do que quem está mais veterano. Na década de 60, foi o jovem que tomou a frente. Na década de 70, a tentativa de tirar o governo militar do poder, a tentativa de ver o país melhorar, de novo, os jovens foram para as ruas, os jovens foram se mobilizar. E quando eu falo ruas, não é rua só passeata, não é isso. Eu estou falando ir para o mercado, ir realmente enfrentar. Os jovens foram para lá lutar contra a ditadura, tentar a anistia. Tinha lá AI-5, cai fora, anistia já. Alguns aqui lembram desse movimento. Na década de 80, novamente a gente estava tentando mudar o país. Surgiu um movimento chamado Diretas Já. Os jovens foram os protagonistas novamente, foram para frente. Foram lá tentar e conseguimos uma nova Constituição. Na década de 90, crise novamente no país, uma inflação extenuantemente alta. Um presidente estava com problemas de corrupção. Os jovens foram... Vocês aí devem lembrar, caras pintadas. Os jovens foram novamente para as ruas. 2000, 2010, essa década, nós tivemos aí uma inflação, tivemos torres gêmeas caindo. Aqui no Brasil a gente teve problemas de corrupção. Surgiu um negócio chamado mensalão em 2004. Começou a dar sinais de que a corrupção estava lá. Os jovens estavam aonde? Em silêncio. 2010 a gente teve eleições, poderia haver uma alternância de poder, que é uma forma que a democracia tem de pelo menos não deixar a coisa continuar. Em 2010 houve a maior taxa de abstenção nas eleições. O jovem foi o que menos compareceu para votar. Ele preferiu justificar o voto e aproveitar o feriado, sei lá, mas foi a maior abstenção. Consequência, o governo anterior não foi trocado em 2010. Mas você pode dizer, mas não tinha muita coisa acontecendo. Tinha muita coisa acontecendo. O jovem estava em silêncio.
2013, o jovem foi para as ruas lutar por 20 centavos. O resto estava tudo confuso. E depois que atendeu os 20 centavos, acabou. Ninguém mais fala nada. 2014, tínhamos nova chance de fazer uma alternância de alguma natureza. A coisa já não estava clara. Já estava tudo errado. O jovem não compareceu novamente. O jovem não estava lá. Ele simplesmente não foi. Novamente, a maior taxa de abstenção, maior inclusive que 2010. Ele simplesmente não estava lá. 13 de março, para a gente ficar num exemplo bem recente, a maior mobilização nacional, independente se você é contra ou a favor, independente, houve uma mobilização. Idade média das pessoas lá, 36 anos. O jovem ainda não entendeu que essa crise só vai sair do lugar quando o jovem entrar. Então, eu estou pedindo para vocês ficarem de pé como uma convocação para que você se mobilize, se posicione. Não é questão de azul ou vermelho. Se você é vermelho, tá bom, então se mobiliza. Se é azul, se mobiliza. A questão não é mobilização política, é mobilização com trabalho. E vocês estão aqui dentro de um trabalho. Vocês ainda estão mobilizados no mercado. Eu não queria que vocês saíssem daqui pensando em não fazer nada porque já estão fazendo. Eu queria que você saísse daqui usando a sua capacidade de mobilização para envolver os seus colegas que você sabe que estão indiferentes a tudo isso. Eles estão omissos e eles estão dizendo, não estou nem aí. Vocês sabem dos colegas que eu estou falando. Todas as crises só foram resolvidas quando o jovem entrou no jogo. O jovem de hoje está demorando para entrar no jogo. Está cuidando do seu próprio interesse. Então, vocês que são mais jovens, se mobilizem, porque vocês vão viver os próximos 80 anos. E se isso aqui não ficar bom, vocês são responsáveis por omissão. Então, não se omita, se envolva no trabalho, se envolva com as pessoas, se envolva com os pensamentos, com a ideologia. Ficar curtindo página não vai fazer a coisa acontecer. Enquanto muitos jovens estão curtindo página no Facebook, está cheio de gente lá em cima, mal intencionada, se aproveitando disso. Então, está na hora da gente começar a ver a força dos jovens. Então, é uma convocação para vocês, jovens, para mostrar o talento de vocês. Sabe por quê? Porque vocês foram treinados mais do que as outras gerações. Vocês estudaram nas melhores escolas que outros não estudaram. Vocês têm tecnologia que não existia. Vocês têm informação que não era disponível. Vocês têm mais talento, velocidade e capacidade criativa. Os que estão sentados sabem o que eu estou falando. Vocês é que vão fazer isso acontecer. Daqui 10 anos, quem comanda a Novo Tempo são vocês. Não adianta ficar esperando que as coisas aconteçam, porque quando você chegar lá, você vai aproveitar. Você só vai ter o que aproveitar se você se mobilizar a partir de agora. E é se mobilizar internamente e com seus colegas. Então, é uma convocação para vocês, tá bom? Quem quiser conversar depois, a gente fala nas redes sociais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo papo. Espero que tenha ajudado vocês. E os jovens que estão aí, gente, se movimentem, viu? Tá bom? Obrigado, gente. Eu garanto que foi uma bênção, não só para a gente, mas também mais essa visita aqui criou vários insights. Alguém tem alguma quer fazer pergunta? pergunta? É que eu não esqueci da parte da pergunta que deu verbinho. Esse é o momento, hein? Só uma? Só uma. Uma pergunta. Boa, hein? Agora ninguém vai fazer, né? É só uma pergunta? Uma pergunta. Pode mandar para o WhatsApp. Você quer meu número? 9994. Depois. Porque daí alguns vêm por WhatsApp. Tá bom. Ali, ó. Ok. O Felipe. Opa, tem ali uma pergunta. Ele fez de propósito, tá? A gente falou um pouco sobre essa questão das gerações, os desafios e tudo mais.
não entramos necessariamente nas siglas, letras, essas subdivisões que alguns usam. Isso está perdendo a força, essas subdivisões que estão acontecendo, que no passado era bem claro, bem específico, e agora nessas últimas gerações, eu tenho um filho de 7 anos e uma de 4, que tecnicamente o pessoal fala que já é uma nova geração ainda. Está perdendo um pouco essas margens? As classificações por letras, elas são didáticas, elas não têm nenhuma razão científica, tá? Então, falar X, Y, agora estão falando Z, Millennium, isso aí é só uma classificação. Eu diria que eu daria menos importância para isso e mais importância para jovem e mais importância para veterano. A classificação não perde a força, ou ela ganha mais força de vez em quando, e às vezes para. As pessoas gostam de classificar, porque daí falar, o X é assim, o Y é assado, o Z vai ser desse jeito. Isso tudo é frágil, por quê? Porque o X está numa outra etapa da vida, então ele vai ser diferente do Y mesmo. E daqui a pouquinho, a Y vai estar com 40 anos de idade. Ela vai ter comportamentos ligados a pessoas de 40. Não é o título, não é o nome que dá. Agora, o nome pelo nome, eu acho que perde a força. A gente está descobrindo que o nome ele não tem realmente uma importância tal. Agora, o conceito de juventude, sim. Para aqueles que têm hoje 25 anos de idade, você vai pilotar, vai gerenciar profissionais que estão nascendo hoje. Esse profissional, ele é muito diferente de qualquer outro jovem até agora. E isso acontece sempre, porque a cada era, os jovens vão sofrendo as influências da sociedade presente, mas eles vão construindo a sociedade futura. O que está acontecendo agora é que o jovem ainda não começou a construir essa sociedade, ele ainda está usufruindo do modelo anterior, que foi criado no modelo Friends da vida, que é a geração imediatamente anterior. Ele ainda está com aquela atitude e ainda não impôs o jeitão dele. Tá? Agora, a classificação, ela é de menor importância hoje mesmo, pelo menos os nomes, né? A gente nem adota mais falar disso aí. Houve um objetivo para falar sobre isso no momento, entendeu? Parabéns, eu já Felipe, você ganhou uma moto. Quem perguntou, agora a gente faz aquela bobagem assim, fala, quem perguntou ganhou um livro meu. Ganhou um livro ali, autografado. Tá. Pergunta se tem mais pergunta agora. É isso aí, gente. Acabou? Mais alguma? Última? Encerrou. Sidney, muito obrigado. Aqui é um presente nosso aqui da Novo Tempo e também da igreja, para você levar lá. Você já é um parceiro nosso, mas está aí mais alguns. Palmas mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu?